Bem-vindas e bem-vindos ao Psi em Áudio. Hoje a gente mergulha num conceito que, olha, é pedra angular na teoria de Jacques Lacan, né? E fundamental para quem estuda psicologia, seja na graduação, pós ou mesmo para concurso: a metáfora paterna. Vamos focar em como Lacan apresenta isso lá no Seminário 5. Olá, com certeza. É um conceito chave mesmo. Ele mexe muito com a nossa compreensão do complexo de Édipo, da constituição do sujeito. E, claro, isso reverbera totalmente na escuta clínica, né? Exato. É daqueles temas que, quando a gente entende a lógica, parece que muita coisa começa a fazer mais sentido. É isso mesmo, e essa é a nossa missão aqui hoje. Tentar desvendar essa ideia, que às vezes parece um nó meio difícil de desatar. Vamos pegar os pontos principais, entender a lógica por trás e por que ela é tão importante, afinal. Isso. A nossa base para essa conversa são os trechos da aula 9 do Seminário 5 de Lacan, lá de 15 de janeiro de 1958. Ok, então, vamos começar a desembrulhar isso. Perfeito. Eu acho que uma ótima ideia é começar situando a coisa toda, sabe? A metáfora paterna, ela não aparece do nada. O Lacan, ele desenvolve isso a partir da releitura que ele faz do Édipo e, principalmente, sobre qual é o verdadeiro papel do pai nessa história toda. Perfeito. A gente aprende bem cedo na faculdade que o Édipo é central na psicanálise. O próprio Lacan diz ali, por volta da página 167 do seminário, que o inconsciente se revela principalmente através do Édipo, né? Exato. Ele fala daquele esquecimento infantil sobre os desejos pela mãe, fala do recalque, mas assim, como exatamente a figura do pai entra nessa primeira relação, nesse drama inicial da criança com a mãe? Então, aí que tá o pulo do gato de Lacan. É pensar o pai não só como uma pessoa física, o cara que tá ali, mas como uma função. A metáfora paterna se refere justamente a essa função paterna, que está bem no centro do Édipo, como ele detalha ali entre as páginas 166 e 167. Uma função. Isso. O que a análise revela, segundo Lacan, é essa trama, o desejo original pela mãe, a necessidade de reprimir esse desejo e, o mais curioso, o esquecimento, tanto do desejo quanto da própria repressão que aconteceu. A função paterna é a peça que opera aí no meio, que faz essa engrenagem girar, entende? Entendi, certo. A ideia de uma função paterna já começa a complicar um pouco aquela visão mais tradicional, né? Com certeza. Isso me leva direto para aquelas perguntas clássicas que a gente ouve, sei lá, na clínica, nos corredores da faculdade, e que o Lacan também comenta ali pelas páginas 173, 174. E se o pai é ausente? E se o pai é aquele bonachão que não impõe muito limite? Ou o pai que é mais submisso? Ou ainda, como ele mesmo diz, o pai castrado pela mulher? Como esses pais reais, com seus dramas e personalidades, afetam a formação do complexo de Édipo na criança? Olha, esse é um ponto absolutamente crucial. E é onde muita gente tropeça quando começa a ler Lacan, né? Ele é bem direto ao afirmar, lá na página 173, que o complexo de Édipo pode se constituir perfeitamente bem mesmo sem a presença física do pai. Sério? Mesmo sem o pai presente? Sim, ele até menciona casos que ele acompanhou, de crianças criadas só pela mãe, onde o complexo se desenvolveu de forma, como ele diz, inteiramente normal. Ou seja, de maneira muito similar aos casos onde tinha um pai presente fisicamente ali na casa. Peraí, isso é forte. Quer dizer, então, que ter um pai em casa, ou o tipo de pai que ele é, se é bonzinho, bravo, presente, ausente, isso não é o fator decisivo para a criança estruturar o seu Édipo? Isso parece totalmente contra o senso comum, né? Exatamente, é contraintuitivo, mas é fundamental na teoria lacaniana. E é aí que ele introduz uma distinção que é ouro puro na página 174. A gente precisa separar o pai enquanto normativo do pai enquanto normal. Pai normativo e pai normal, como assim? O pai normativo é a função dele na estrutura do complexo, o papel simbólico que ele ocupa, entende? Já o pai normal é a pessoa de carne e osso, com seus problemas, sua história, sua posição real ali na dinâmica da família. Ah, tá.
Uma coisa é a carência do pai na realidade da família, ele pode ter morrido, viajado, ser omisso, enfim. Outra coisa, completamente diferente, é a carência da função paterna na estrutura psíquica da criança. Entendi. O que é fascinante aqui, como você disse, é essa separação radical entre a pessoa real e a função simbólica que ela pode ou às vezes não pode conseguir representar para a criança. Entendi. Nossa, é uma virada de chave importante mesmo. O que importa para a estrutura psíquica é a função simbólica e não necessariamente a pessoa em si. Mas então, qual é exatamente o papel dessa função paterna, desse pai normativo no Édipo? Lacan fala ali pela página 177 que o pai surge como um incômodo, né? Alguém que vem para proibir algo. O que ele proíbe, afinal, é só o acesso à mãe, aquela famosa interdição do incesto? Ou tem mais coisa aí? Aqui parece que a coisa começa a ficar ainda mais interessante. Sim, sim, a interdição, o não, é central. Mas Lacan, como sempre, ele vai além do óbvio, né? Ele não vê essa proibição como uma coisa só, um bloco único. Ele argumenta que essa função de interditar se manifesta de 3 maneiras diferentes, através do que ele chama de falta de objeto. São conceitos que ele já vinha trabalhando antes, lá no Seminário 4. Falta de objeto. Isso. São 3 registros distintos da falta que essa função paterna introduz: a castração, a frustração e a privação. Ele esboça isso ali por volta da página 177. Certo, então não é só proibido, mas existem sabores diferentes dessa proibição, dessa falta, castração, frustração, privação. Parece um pouco complicado? Consegue dar uma clareada nesses 3 conceitos pra gente, talvez com exemplos mais palpáveis? Vamos tentar simplificar. Lembrando que são conceitos técnicos, mas a lógica ajuda bastante. Primeiro, a castração. Para Lacan, nesse contexto aqui, a castração é fundamentalmente simbólica. Imagina a cena. A criança está ali, envolvida em algo, talvez com a mãe, ou num comportamento qualquer. Uhum. E vem uma figura de autoridade. Pode ser o pai, a mãe, a avó, tanto faz. E diz algo como: chega, isso não pode. O agente é real, né? Alguém falou. Mas o objeto que está em jogo ali é imaginário. É o medo da perda, a fantasia de que algo precioso pode ser cortado, retirado. Ah, o medo. Isso, ele cita isso na página 178. Pensa numa ameaça velada, sabe? A consequência psíquica disso, o que a criança faz com essa ameaça, seria o recalque, a defesa. Ela meio que esquece, joga para baixo do tapete. Ok. Castração. O ato é simbólico, tipo a lei sendo dita, o agente é real, quem diz, e o objeto é imaginário, esse medo da perda. Faz sentido. E a frustração? Onde ela entra nessa história? A frustração opera num nível diferente. O ato aqui é mais imaginário, no sentido de que se relaciona com a decepção de um desejo. O objeto, porém, é bem real. É a mãe, ou o seio, ou o cuidado materno concreto que a criança precisa e quer naquele momento. Tipo o bebê que quer mamar. Exato. Pensa no bebê que chora, querendo o peito, e a mãe não dá naquele momento. O agente, quem frustra, é simbólico. É a mãe não como pessoa apenas, mas como representante de uma lei, de um desejo próprio, que tem mais o que fazer além de satisfazer a criança imediatamente. Ele menciona isso na página 178 também. A mãe como lei. Isso. A mãe que diz não agora, ou que simplesmente se ausenta por seus próprios motivos, seu próprio desejo. A consequência típica disso seria a reivindicação. A criança que insiste, que demanda, que reclama daquela falta. Entendi a diferença. Na frustração, o objeto é real, o leite, o cuidado. O agente é simbólico, a mãe como lei ou desejou outro. E o ato é imaginário, a decepção, a frustração do desejo. E a terceira forma da falta, a privação, ela parece ser a mais ligada diretamente ao Édipo nesse trecho do seminário que a gente está vendo. Exato. Lacan articula a privação de forma mais direta com a estrutura do Édipo, aqui na página 179. A falta, na privação, é sentida como real pela criança, como um buraco mesmo. Falta algo fundamental ali. Um buraco. E o agente dessa falta é imaginário.
É a figura do pai, não necessariamente o pai real, mas aquele que a criança imagina ser o preferido da mãe, aquele que tem aquilo que falta à mãe para ela ser completa, para ela não desejar mais nada. Ah, o pai imaginado como quem completa a mãe. Isso. E o objeto que falta. É simbólico, o falo. E aqui é crucial, né? Falo não é o pênis. É o significante daquilo que a mãe deseja para além da criança. A criança percebe, ao melhor ela sente, que o desejo da mãe não se esgota nela, que a mãe busca algo mais, algo que a completaria. Essa percepção de que a mãe também é faltante e deseja outra coisa. Essa é a privação fundamental. E Lacan diz que isso é potentíssimo, funciona como um propulsor para a vida, porque tira a criança daquela posição imaginária de ser tudo para a mãe, de ser o falo da mãe. Uau! Agente imaginário, o pai como quem tem o que a mãe quer, falta real, esse buraco percebido, e objeto simbólico, o falo, o significante do desejo da mãe. Essas três formas, castração, frustração, privação, mostram como a função paterna, ao introduzir a falta, opera em diferentes níveis. É complexo. É bem complexo, sim. Mas isso tudo ainda nos deixa com a pergunta que o próprio Lacan formula ali pelas páginas 179 e 180. Afinal, o que é o pai dentro do complexo de Édipo? Se não é só a pessoa real, nem só essas funções de interditar, qual a resposta final dele para isso? E a resposta dele é direta e, ao mesmo tempo, abre um universo inteiro. O pai, no complexo de Édipo, é uma metáfora. Essa é a grande sacada, a famosa metáfora paterna. Uma metáfora? Como assim? A gente usa metáfora na poesia, na linguagem do dia a dia para comparar coisas. Como o pai pode ser uma metáfora? Exatamente. Lacan pega a estrutura da metáfora, que a gente conhece lá da linguística, uma palavra substituindo outra para criar um novo sentido, né? E aplica isso à estrutura psíquica. Ele propõe que a função essencial do pai, no Édipo, é ser um significante. Uma palavra, um símbolo, digamos assim. Um significante. Significante, o nome do pai, que a gente pode chamar de S para simplificar, vem para substituir um outro significante, o primeiro com o qual a criança se depara ao entrar no mundo simbólico, o significante materno, vamos chamar de S'. Ele até formaliza isso com uma fórmula na página 180, mostrando o S tomando o lugar do S'. Ok, tô acompanhando. O nome do pai, S, substitui o significante materno, S'. Mas o que é esse significante materno? A mãe é um significante? Não entendi bem isso. Pensa na experiência bem inicial da criança. A mãe não é só presença física, né? Ela é também ausência. Ela vai e vem. Para a criança que está começando a decifrar o mundo através da linguagem, mesmo que de forma rudimentar, essas idas e vindas não são aleatórias. Elas significam alguma coisa. Ah, tá. A criança se pergunta, num nível ali pré-consciente talvez, por que ela vai embora? O que ela quer? O que interessa para ela além de mim? Ele fala disso entre as páginas 180 e 181. Essa interrogação sobre o desejo da mãe, sobre o que a mobiliza, o que a faz se ausentar ou voltar o olhar para o outro lugar, esse enigma, esse X do desejo materno, é o que Lacan chama de falo. O falo como enigma do desejo da mãe. Exato. O falo é o significante desse desejo enigmático do outro, no caso a mãe. Então, o significante materno S seria a mãe enquanto portadora desse desejo indecifrável para a criança, a mãe como essa figura que presentifica esse enigma do desejo dela. Entendi melhor agora. O significante materno, S, representa a mãe como esse enigma do desejo. E o significado desse enigma é o falo X. Então, a metáfora paterna acontece quando o nome do pai, S, entra no lugar desse significante materno, S, que aponta para o falo. É essa a operação? Exatamente essa a operação. O nome do pai, ao tomar o lugar do significante materno na estrutura, ele produz um novo significado. Ele vem significar que aquele desejo da mãe, que antes era visto como absoluto ou talvez caprichoso pela criança, está agora submetido a uma lei, a lei do pai, a lei simbólica que o próprio nome do pai representa e veicula.
Ah, É como se dissesse, olha, o desejo da mãe existe sim, mas ele não é tudo, ele tem um limite, ele está inscrito numa ordem maior, numa lei. Essa substituição metafórica é o que permite a criança sair daquela posição de ser potencialmente só o objeto que satisfaz ou que frustra o desejo materno. A introdução da lei, através do nome do pai, barra esse desejo e abre espaço para a criança poder se identificar e construir o seu próprio desejo dentro dessa ordem simbólica. nossa. É uma construção teórica bem complexa, mas a lógica interna parece fazer sentido quando você explica assim. Deixa eu tentar recapitular, pensando especialmente em quem está estudando isso para provas ou para clínica, né? Vamos lá. A função do pai no Édipo é chave, mas não depende do pai real estar lá ou ser de um jeito X ou Y. Temos que diferenciar o pai normativo, a função simbólica, do pai normal, a pessoa real. Certo? Certíssimo. Essa função normativa age como interdição, introduzindo a falta de 3 formas principais: castração, o medo da perda imaginária; frustração, o desejo real sendo barrado pela lei simbólica da mãe; e privação, a percepção real da falta na mãe ligada ao falo simbólico. Isso, perfeito. E a grande sacada de Lacan é dizer que essa função toda opera como uma metáfora. O nome do pai, o significante da lei, substitui o significante materno, o enigma do desejo materno falo. E isso instaura a lei sobre o desejo. Acertei. Resumo perfeito. É exatamente essa a articulação. Agora, a pergunta de ouro, né? O que tudo isso significa na prática? Para o estudante de psicologia, para o futuro clínico, para quem está ralando para concurso, por que é tão importante entender essa metáfora paterna? Olha, significa basicamente tudo. Leve isso. Brincadeira. Mas é quase isso. Entender a metáfora paterna é entender o mecanismo central pelo qual a criança consegue, ou às vezes não consegue, se separar daquela relação dual com a mãe, que pode ser tanto maravilhosa quanto aprisionadora. Certo. É o que permite a entrada mais organizada na ordem simbólica, no mundo da linguagem, da cultura, das regras sociais. É o que estrutura o desejo da criança em relação a uma lei e a uma falta que é constitutiva do ser humano, né? Se a gente pensa no quadro maior da formação do sujeito, Sim. a maneira como essa metáfora se instala ou, importante, se ela falha em se instalar, que é o que Lacan vai chamar de foraclusão do nome do pai, e que ele liga à estrutura da psicose, e isso define a estrutura psíquica da pessoa. Neurose, psicose e perversão. As estruturas passam por aí. Então define a estrutura. Exato. E na clínica, isso é ferramenta pura. Orienta a nossa escuta para entender como aquele sujeito específico se relaciona com a lei, com o desejo do outro, com a falta constitutiva. Como a figura paterna, seja ela qual for na realidade concreta da vida da pessoa, como ela operou ou não operou, simbolicamente na história dele ou dela. Ajuda a entender por que certas coisas se repetem, por que certos sintomas aparecem. É fundamental. Faz todo sentido. Não é só uma teoria abstrata perdida lá nos livros. É uma lente poderosa para a gente entender a estrutura do sofrimento humano e, quem sabe, como intervir nele. Realmente fascinante. Bom, estamos chegando ao fim da nossa exploração de hoje sobre a metáfora paterna no Seminário 5 de Lacan. Queria agradecer muito a quem nos acompanhou nessa análise aqui no Psi em Áudio. Foi denso, eu sei, mas espero que tenha sido esclarecedor. Com certeza. E só para deixar um último pensamento, talvez uma provocação para o pessoal continuar a reflexão, Lacan termina esse trecho que a gente analisou, lá pela página 184, dizendo que entender a metáfora paterna é o que nos permite investigar como o nome do pai funciona no nível do outro, com O maiúsculo, né? Ou seja, no campo da linguagem, do simbólico, do inconsciente como discurso do outro. Interessante. Isso abre uma questão fundamental, especialmente para quem vai para a clínica. Como essa inscrição do nome do pai na estrutura do sujeito ou a sua falha, a tal foraclusão que eu mencionei, como isso afeta a relação da pessoa com a própria linguagem, com o saber, com os outros, com as regras sociais. Como isso aparece concretamente no discurso de quem nos procura no consultório.
Fica aí a pergunta para a gente continuar pensando e estudando, né? Excelente ponto para futuras investigações. Fica o convite, então, para todo mundo continuar mastigando esses conceitos. São complexos, sim, exigem leitura, releitura, discussão, mas abrem portas muito importantes para a compreensão da psique humana. E claro, não deixem de seguir o canal Psi em Áudio aqui na plataforma para mais discussões e análises de temas essenciais da psicologia. A gente se encontra na próxima.